A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos e este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito do bom soldado, segunda e última parte, fundamentado em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, derribando raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Trataremos estes versículos por partes para que nós possamos ter, irmãos, um entendimento mais consolidado a respeito do que nos cabe como bom soldado de Cristo. Vimos no vídeo passado, conforme o link deixado aqui na descrição, os tópicos que já abordamos a respeito deste assunto. Já no vídeo de hoje, irmãos, daremos continuidade trazendo para você mais detalhes desse texto, para nos alertar, impedindo assim que sejamos enganados. Quando falamos de inimigo, entendemos que ele está sempre longe de nós, mas jamais acreditamos que um artifício seu possa estar sendo utilizado dentro de nós. Exatamente. Qual o artifício utilizado para o engano? O sofisma. Isso. Sofisma, pastor Vasconcelos, mas o que vem a ser sofisma? Nós explicamos isso no vídeo passado e vamos fazer isso neste vídeo para poder clarear o nosso entendimento. O sofisma, irmãos, é um argumento, um raciocínio, um entendimento adquirido, construído com o objetivo de produzir a ilusão de que é verdade, né, aquilo que está sendo trazido ou adquirido. Logo, nós devemos entender que temos um inimigo, ou seja, Satanás, correto? Porque quando nós precisamos de armas, automaticamente nós precisamos de armas porque temos um inimigo para combater, para confrontar. Então, Satanás usando o sofisma, irmãos, persuadiu a Eva, distorcendo a palavra de Deus. Nós vamos ver isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 a 4. Tudo aquilo que o Senhor havia falado com Eva, a serpente, né, foi lá e ela usou uma palavra quase que próxima, parecida, e assim distorceu o entendimento daquela palavra, fazendo com que Eva viesse a ceder aquele sofisma que lhe foi trazido, né? Satanás também ele tentou o Senhor Jesus lá no deserto, citando o Salmo 91, exatamente. Nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo 4, versículos 3 a 11. E olha que ainda existem pessoas no dia de hoje que não atentaram para esse detalhe, de que ali, quando o Senhor Jesus se encontrava no deserto, Satanás estava fazendo uso de um texto bíblico para persuadir ao Senhor Jesus a fazer a sua vontade. Daí nós podemos observar que Satanás também conhece a palavra e ele não vai lhe trazer a palavra na íntegra para que esta lhe produza o efeito que na verdade ela deve produzir, não é isso? Que é o efeito de edificação, de libertação, de salvação. Não, pelo contrário, Satanás poderá lhe trazer a palavra, mas de forma distorcida, de maneira tal que ela não produz os efeitos necessários que ela tem que produzir na minha, na sua, na nossa vida. Isso é um sofisma, tá bom? Nós sabemos que o diabo, irmãos, ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O texto tema diz o seguinte, o texto que nós estamos utilizando no dia de hoje diz o seguinte: nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós
sofismas e toda altivez que se levante, na verdade, contra o conhecimento de Deus. Nós vimos num vídeo anterior, conforme link na descrição aqui embaixo, tá certo? A respeito dos sofismas que nos são trazidos por outras pessoas. Já neste vídeo, irmãos, nós vamos ver, na verdade, que fortaleza é essa, onde está essa fortaleza, tá? Considerando por que fortaleza, exatamente, é uma fortaleza porque este local está exatamente dentro de nós. Então, como vimos, os sofismas são também entendimento de conhecimentos, culturas e tradições, costumes e até mesmo heresias guardadas dentro de nós. E isso é difícil de, na verdade, nós demolirmos, né, desconstruirmos este sofisma. Tudo isso, irmão, esses sofismas que ainda continuam dentro de nós, eles são defendidos, né, de maneira altiva, arrogante, com toda a segurança, acreditando nós que estamos fazendo a coisa correta, né? Que estamos defendendo o conhecimento que é correto por estar dentro de nós. Porque é assim que nós acreditamos. E dessa forma como nós lutamos, trabalhamos, defendemos com toda a garra esse tipo de conhecimento, nós impedimos de conhecer, de aceitar e vivenciar o novo, verdadeiro conhecimento de Deus. Tá bom? Nós temos exemplos à vontade a respeito disso dentro das Escrituras Sagradas. Exatamente. Nós temos muito exemplo registrado na Bíblia Sagrada a respeito dessa situação. E nós podemos aqui mencionar, e vou fazer aqui para o seu conhecimento, tá? No tempo do Senhor Jesus, os homens eles deram muito mais credibilidade às suas tradições do que às palavras de salvação que lhes eram chegadas. A tradição dos anciãos está lá em Mateus capítulo 15, versículo 6 e Marcos capítulo 7, versículo 8, 9 e 13. Aqueles homens preferiram mais as tradições que eles viviam do que os ensinamentos que os discípulos lhe transmitiam por terem aprendido do Senhor Jesus. Eles não aceitavam, eles guardavam mais as suas tradições e eles estavam convictos disso. Logo, quando a verdade chegou até eles, foi difícil para eles aceitar. Eles não aceitaram, não entenderam, não reconheceram como plena verdade vinda do Criador dos céus e da terra. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, está lá instruindo que nós não devemos, na verdade, viver pelo ensino dos nossos pais. Exatamente, nós temos que agora abrir mão desses ensinos, porque nem todos os ensinos estavam corretos, mas devemos andar e viver pelo ensino da palavra. Eles deram mais crédito às suas sutis filosofias. Pois é, irmão, sutis filosofias, eles deram mais crédito do que a própria palavra. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Não é diferente. Deram mais crédito às suas heresias. Está lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Irmãos, as heresias é um sofisma que tem trazido maiores problemas para os cristãos dos nossos dias, consequências de anomalias terríveis para os cristãos nos nossos dias, porque a heresia, irmão, dentre todos é o pior de todos, porque a heresia ela não nasce lá no mundão, não, a heresia ela nasce dentro da igreja. Exatamente, ela nasce dentro da igreja em decorrência de uma leitura incorreta dos textos bíblicos, um entendimento distorcido da palavra de Deus. A nossa religião, irmão, nós precisamos entender que a nossa religião ela é judaico-cristã e que os textos bíblicos não foram escritos para nós na nossa língua portuguesa, no original. A origem dos textos elas são hebraica, depois o grego e algumas passagens bíblicas no aramaico. Logo, o povo era outro, o texto, a origem do texto é outra, o povo era outro, a cultura era outra, a tradição era outra, a vivência era outra. E muitas pessoas querem ler o texto bíblico e interpretar segundo o seu entendimento, como se fosse direcionada exatamente para nós, na nossa língua portuguesa. E não foi, e por isso eles criam heresias, e tem gente vivendo, irmãos, tem gente que utiliza das heresias e constitui ministério, inclusive em cima
das heresias, dos seus entendimentos distorcidos dos textos bíblicos. Criam não somente ministério, mas criam doutrinas, e tem pessoas que vivem exatamente em cima das heresias que elas constituem como se fosse algo certo, tornando-se para ela aquilo um sofisma. Quando a verdade chega, o texto bíblico real e verdadeiro chega para ela, a explicação correta do texto, é difícil abrir mão e desconstruir o sofisma. A igreja, irmão, pós-moderna é composta da geração de crentes mais vulneráveis para o entendimento distorcido da palavra de Deus. Nós somos a geração, irmãos, a geração de crentes, com raras exceções, que examinam as escrituras sagradas. Nós precisamos estar examinando a palavra de Deus. Olha, pega lá no livro de Mateus, vai em Mateus capítulo 1, capítulo 2, vai até Apocalipse. Depois terminou o Novo Testamento, entra para o Antigo Testamento, vai lá de Gênesis, tá certo? Vai de Gênesis até Malaquias, começa de novo a leitura de Mateus, vai de novo, porque, irmãos, nós não temos que parar e interromper a leitura dos textos bíblicos, porque a nossa morada, nós estamos aqui de passagem, a nossa morada não é aqui, a nossa morada não é aqui. Se fosse assim, então o Senhor Jesus não nos teria dito: na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. João capítulo 14, versículo 2. Logo, a nossa morada não é aqui, e enquanto nós estamos aqui, nós temos que continuar examinando a Escritura. Nós somos a geração de crentes, irmãos, com raras exceções, que frequenta a escola bíblica dominical. Como é que nós queremos ter o entendimento correto da palavra se pouco nós frequentamos a escola bíblica dominical, que é o local preparado, na verdade, para estar dirimindo, né? Para desconstruir as nossas dúvidas, para nos trazer os textos, para que eles tornem-se claros para o nosso entendimento. Nós somos a geração, irmãos, nós somos a geração de crentes que, na maioria, né, vivem atrás de mistérios, enquanto o Senhor já deu a sua definição para o mistério, conforme está lá escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. Então, o mistério, aquilo que nos é revelado, não é isso? É para os homens e seus filhos, mas o que não é revelado pertence a Deus, que quer o homem buscando mistério. Nós somos a geração de crentes que não percebeu que a plenitude dos tempos já se cumpriu, o mistério de Deus já foi revelado, está lá Gálatas capítulo 4, versículo 3 a 7, porque a plenitude dos tempos, irmãos, o que é isso, pastor Vasconcelos? A plenitude dos tempos, na verdade, é exatamente a chegada do Senhor Jesus, fazendo com que gregos e judeus fossem considerados como irmãos, acabando a separação entre eles. Porque enquanto isso, o Senhor Jesus não havia chegado, não havia sido apresentado, o judeu entrava para o templo pela porta da frente, mas os gregos, os gentios, eles entravam pelas portas lateral do templo, porque eles estavam juntos, porém separados. Mas quando a chegada do Senhor Jesus, isso configurou a plenitude dos tempos, porque os outros profetas não haviam presenciado a chegada do Filho de Deus. Eles esperavam, mas não conseguiram ver. E ali no Novo Testamento mostra aqueles irmãos que presenciaram a chegada, por isso foi considerado a plenitude dos tempos, porque o Senhor Jesus foi apresentado ao homem. Entende, irmãos? Então, Deus, o mistério de Deus já foi revelado, é o Senhor Jesus. Não temos que ficar correndo atrás de mistérios. Nós somos a geração, irmão, de crentes que ainda não entendeu, né, que o véu que separava já não separa mais, porque o véu já foi rasgado, né? O véu já foi rasgado, porque o Senhor agora já nos foi revelado. Mateus capítulo 27, versículo 51. Então, esse é o mistério de Deus. O mistério de Deus está plenamente revelado. É o Senhor Jesus. O véu que separava já não separa mais.
Entende? Então não existe mistério para que nós andemos procurando de um lado para outro, correndo de um lado para outro, buscando o mistério, porque o mistério de Deus já foi revelado é Cristo Jesus. É preciso que esse sofisma que esteja dentro da minha, da sua, da nossa cabeça seja desconstruído e que nós aceitemos a palavra da verdade, a verdade que liberta. Entende? Somos a geração, irmãos, de cristãos que vem correndo atrás de culto de libertação. No entanto, as Escrituras Sagradas já nos dizem em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos. Nós ficamos correndo atrás de libertação. Libertar de quê? Nós precisamos libertar desses sofismas que estão dentro de nossa mente. Esse entendimento distorcido, esse aprendizado errado que nós tivemos, ou esse entendimento errado que nós fizemos da leitura do texto bíblico, que nos faz até hoje estar correndo atrás do mistério, que está correndo atrás da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é simples e eficaz, eficiente, simples e eficaz. Quem fica colocando embaraço, mistério, dificuldade para promover o entendimento, né? Dificuldade para que não haja o entendimento, muitas das vezes são pessoas que estão próximo de ti, que não têm interesse que na verdade você entenda e fique liberto. Mas o texto da palavra é claro. Por isso procure seu pastor, por isso procure a escola bíblica dominical da sua igreja, para que você possa ter um entendimento, um discernimento mais aprofundado do texto sagrado e fique livre dos mistérios criados, não é? Que, na verdade, não nos leva a lugar nenhum. São sofismas em local de fortaleza. Essa fortaleza é exatamente dentro de nós. Por quê? Porque é difícil desconstruir esses sofismas, porque nós dificultamos abrir mão do sofisma para receber a verdade que liberta, que é a palavra de Deus, conforme está escrito em João 8,32. Tá? A única forma, irmão, de removermos estes sofismas, esses entendimentos distorcidos da verdade, é examinarmos com dedicação a palavra. Por isso que o Senhor disse: examinai as Escrituras. É examinar e obedecer a palavra, tá? E não acrescentando sobre ela aquilo que ela não está dizendo, irmãos. Aquilo que nela não está escrito, né? Que não está escrito dentro da palavra e que não procede do Senhor. Tá ok? Porque a palavra de Deus, conforme, veja lá, tá? A palavra de Deus, conforme está lá escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, ela não tem sombra de dúvida nem de variação. Isso, a palavra de Deus é porém sim, sim, não, não. Mateus 5, 37, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. Ela também é assim para conosco. Ela é sim, sim, não, não. Não tem meio termo, não tem mistério, não tem, sabe? Ele não te quer confuso. Deus não é Deus de confusão. Portanto, João 8,32 está escrito: eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, irmão. Seja bem-vindo ao canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, irmãos. Deixe o seu like, porque os irmãos estão assistindo o vídeo e não estão deixando lá o like, entende? Então, o algoritmo do YouTube, ele entende que o vídeo foi visto, mas a pessoa não se interessou, não disse que não gostou ou que gostou. E quando você não deixa isso, você está lavando suas mãos. Por isso o algoritmo entende, o YouTube entende, a plataforma entende que esse vídeo não tem importância. Tá? Então deixe o seu like, coopere conosco, e se você achou que realmente vale a pena, irmãos, e quer edificar a vida de alguém que você deseja que tenha um conhecimento dessa palavra, compartilhe esse vídeo, tá ok? Para que essa pessoa também seja edificada, tá bom? Assim nós vamos nos despedindo até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos aqueles que concordam dizem amém. E até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Deus continue te abençoando. Amém.